Eu havia comentado com os irmãos que a gente, nessa reunião da ceia, trazer uma palavra muito voltada para nós, né? A gente precisa muito recapitular, reciclar, relembrar a nossa essência. Então, o que é ser um cristão? Todos nós somos cristãos e entendemos que ser cristão é o que provou o novo nascimento e confirmou sua fé através do batismo nas águas. Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. João 3,7. E ele comissionou a igreja, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16,15. Então, cristão é aquele que recebeu as boas novas, as boas notícias em Cristo, recebeu por fé, foi liberto, se sentiu liberto, reconheceu, as atitudes da velha criatura, nasceu de novo e confirmou a sua fé pelas águas do batismo. Ser cristão é aquele que, após ser batizado, faz parte de uma igreja local e participa dos seus trabalhos regulares. Isso aconteceu no Velho Testamento, aconteceu na história da igreja, mesmo a igreja debaixo de perseguições, os cristãos se reuniam para comungar a sua fé, para confirmar a sua fé, a sua esperança. Então, após o batismo, todo cristão, onde ele foi batizado, ele é membro daquela igreja, exceto quando as pessoas mudam de local ou por questões diversas, acaba mudando de igreja, mas ele sempre fará parte de uma igreja local e ele participará dos trabalhos regulares desta igreja. Quais são os trabalhos regulares da igreja? O ensino, a oração, o culto de celebração a Deus, a ceia, os trabalhos regulares de uma igreja. Ele é membro daquela igreja, ele então passa a fazer parte desta igreja e dos seus trabalhos regulares. Está lá em Atos capítulo 2, versos 41 ao 44, que diz que todos que foram batizados de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas através do sermão de Pedro, e todos eles perseveravam na doutrina, nos ensinos dos pais da igreja do primeiro século, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, aquele que se tornou um cristão, ele faz parte de uma igreja, ele participa dos trabalhos regulares daquela igreja. E lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, o escritor aos Hebreus, ele recomenda: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros. Então nós temos os trabalhos da igreja, nós temos os trabalhos extra-igreja. Os trabalhos desta igreja, aqueles que estão no campo missionário, aqueles que estão envolvidos num ministério mais amplo, onde vai muito mais além. O missionário que está no campo, o evangelista, as obras sociais fora da igreja. Aqui, por exemplo, nós temos o Ministério de Casais, que é um trabalho ministerial que ele vai além das 4 paredes da igreja local. Mas todos os trabalhos fora das 4 paredes têm que ter a anuência sempre do presbitério. Nós vemos, por exemplo, que na igreja do primeiro século, o Espírito Santo disse para os pais da igreja: separai Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho reservado para eles. Então, Paulo e Barnabé, eles executaram uma obra fora da igreja de Jerusalém. Eles tinham um ministério voltado para o povo gentílico. Mas olha que coisa interessante.
através da direção do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa, quando a gente se identifica como cristão, nós nascemos de novo, confirmamos a fé, fomos libertos daquelas práticas do mundo e passamos a fazer parte de uma congregação. E nesta congregação nós estamos juntos, nesta congregação nós oramos, nós participamos da ceia e dos trabalhos regulares dela. Ser cristão é aquele que participa regularmente da ceia do Senhor. Por que nós participamos da ceia do Senhor na igreja? Porque o Senhor Jesus disse em João capítulo 6, verso 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A ceia é uma recomendação, não é nem uma recomendação, é uma ordenança deixada por Cristo, dizendo o seguinte: aquele que come da minha carne, representado pelo pão, e bebe do meu sangue, representado pelo suco de uva, ele permanece em mim e eu nele. Quem não participa da ceia, que não tem a ceia como algo tão importante, ele só está se desassociando do corpo de Cristo. E aqui é um grande problema, que quando a pessoa ela não tem um entendimento do significado da ceia, e ela acha que a ceia é algo, mais um tópico da liturgia da igreja, e ela não participa, ela pode se esfriar. E eu quero dizer para vocês, cada ceia que um cristão não participa, ele já está se esfriando na fé. Então, quando a pessoa come do pão e bebe do suco de uva, ele está comendo, de uma figura de linguagem, do corpo e do sangue do Senhor, e Cristo permanece nele. Olha só, Cristo permanece nele e ele em Cristo. Por isso que a igreja, ela sempre incentiva a irmandade para que tenha a ceia como algo muito importante dentro das suas prioridades, na sua agenda. Ser cristão, o que é ser um cristão? Ser cristão é aquele que exerce o seu dom ou ministério na igreja local e fora da igreja local quando autorizado, né? Às vezes tem muitas pessoas que fazem vários trabalhos fora da igreja local. Ele coloca a igreja local em segundo plano. Por exemplo, se uma pessoa evangeliza fora, ele teria que evangelizar aqui primeiro, depois ele evangeliza fora. Se ele faz obras sociais, ele faz na igreja local e depois, tendo mais tempo, ele faz em outro local. A igreja local sempre vai ser a prioridade 1 para esse dom e este ministério. Por que ele tem que exercer o seu dom e o seu ministério na igreja local? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Quando uma pessoa tem um dom e ela tem um ministério e ela coloca em exercício na igreja, ela está edificando os demais irmãos e ao mesmo tempo ela está se permitindo ser edificada pelo dom do outro, pelo ministério do outro. Hoje nós fomos ministrados pelo coral, pelo Ministério de Mulheres, de Jovens, somos ministrados por alguém que ensina, por alguém que prega, todos que estão envolvidos na obra e têm o seu dom e o seu ministério em exercício, ele está edificando a igreja local. E é muito importante que esse dom e esse ministério sejam praticados, evidenciados, onde ele congrega. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é a questão do amor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Paulo, e Barnabé para uma obra que tenho chamado. Está vendo? Quando uma pessoa tem um dom e um ministério para uma obra específica, a igreja reconhece isso e autoriza ele para que ele possa exercer esse ministério fora da igreja local. Tem que ter um reconhecimento da igreja. Quando a pessoa faz diferente disso, gente, tudo que ele faz lá fora, está em desobediência com a palavra
de Deus. Às vezes a gente vê tantas pessoas dizendo: eu vou evangelizar lá na Praça da Sé, na Cracolândia, eu vou dar... E na igreja local ele tem um ministério silencioso. Está errado. Ele precisa reconhecer o seu dom e seu ministério na igreja local. Agora, se ele tiver um ministério ou um dom que é para fora da igreja local, então a igreja reconhece e o autoriza. E ele indo debaixo de obediência, o ministério e o dom dele lá fora dará tudo certo. Então, a prioridade sempre vai ser a igreja local. O que é ser um cristão? É aquele que se submete às autoridades espirituais na igreja local. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas são pastores de si mesmas. Elas mesmas se julgam, elas mesmas se autodisciplinam, elas mesmas têm a percepção de Deus, elas mesmas se autodirecionam. E não é assim que funciona na palavra de Deus. Os princípios de autoridade espirituais estão todos contidos na palavra. Em relação ao homem, o próprio Cristo, quando encarnou-se, ele se submeteu ao Pai. Quando Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, o Espírito Santo se submeteu à ordem de Cristo e veio para esta terra. Mesmo hoje a Trindade tem uma hierarquia por causa da igreja que está na terra. Por exemplo, o Espírito Santo habita em nós, nos convence do pecado e nos ajuda em oração. À direita do Pai está Cristo intercedendo por nós. E Deus praticará o juízo a partir da intercessão do Espírito Santo e de Cristo que está à direita. Então, a Trindade se submete a autoridades espirituais por causa do homem. Da mesma forma na igreja. Uma pessoa que ela pertence a um departamento, uma pessoa que pertence a um determinado grupo, ela precisa entender que seus líderes são autoridades espirituais sobre elas. Corpo diaconal, os pastores da igreja, o presbitério e assim por diante. As pessoas acham que simplesmente congregar numa igreja é suficiente. Não é, gente. Ela precisa entender que ela está inserida no corpo de Cristo. E uma vez inserida no corpo de Cristo, ela está debaixo de autoridade. E quando ela foge desse padrão, o que acontece com ela? Ela entra em um campo de desequilíbrio, de desobediência. E às vezes inconscientemente. O que diz a palavra de Deus em Hebreus 13:7? Lembrais dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:7. Quando fala de pastores, está se referindo aos presbíteros da igreja. Obedecei a vossos pastores, presbíteros, líderes, porque a palavra presbíteros no grego é episcopo, supervisores, líderes, aqueles que estão à frente de um departamento. Sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, todo líder que vai liderar um grupo, ele não pode liderar um grupo gemendo. Seja um líder do coral, das mulheres, dos jovens, da orquestra. Por que ele não pode liderar gemendo? Porque o trabalho dele de liderança tem que ser um trabalho com alegria. Se não for com alegria, não faz sentido. E às vezes as pessoas sequer se comunicam com seus líderes. Às vezes tem um ensaio, às vezes tem um evento. As pessoas sequer dão um retorno dizendo: olha, não estarei, não vou, tem essa situação. As pessoas silenciam-se e eles quebram um princípio de autoridade espiritual e aí traz prejuízo para si mesmo. Então, quando a gente fala de liderança ou de autoridade espiritual, a gente precisa ter esta sensibilidade. Eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a um grupo, eu tenho que comunicar. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que quer um conselho e não procura o presbitério da igreja. Às vezes a pessoa vai ter dificuldade. Por quê? Porque, gente, não adianta nada uma pessoa emprestar o ouvido e não ter como prescrever. Porque o médico, quando você vai no médico, o médico
vai analisar teus sintomas e a partir dos sintomas vai medicar ou vai fazer outro exame e vai prescrever para a cura. Às vezes tem pessoas que têm ótimos ouvidos, mas não sabem prescrever. O que eu vou fazer com o problema do outro? Então, o que a gente precisa fazer? Entender os princípios de autoridade para que a gente possa recorrer às pessoas que efetivamente pode prescrever e direcionar pela palavra de Deus. Na minha vida cristã, eu e Ivonete, ainda jovem, a gente recorria aos pastores, às pessoas mais idosas, para dar um alô, para avisar, para orientar, uma vida de oração, uma questão. Isto é muito salutar porque é algo bíblico. Quando a pessoa, ela dirige a si mesma, pastoreia a si mesma, ela só vai entrar em um campo de fragilidade espiritual. Então, princípio de autoridade espiritual, as questões da igreja. Quer tirar a igreja fora? Vamos falar de princípio de autoridade. O filho e o pai, a esposa e o marido. Está entendendo? Os filhos e os pais são princípios de autoridade. Outro princípio de autoridade, o empregado e o patrão. Princípios de autoridade, o cidadão e o poder público, são princípios de autoridades, inclusive constituídos por Deus. E quando a pessoa acaba se degladiando com estes princípios, ele se quebra. Por quê? Porque ele está contrário ao que ensina a palavra de Deus. Então, o princípio de autoridade, principalmente a autoridade espiritual, ela tem que estar na igreja. O que é ser um cristão? É aquele que procura viver vida cristã adequada. A partir do momento que ele nasceu de novo, foi batizado nas águas, foi liberto, ele vai procurar viver uma vida adequada. Qual que é a vida adequada? Paz com todos. Ou filtrar o que deve ouvir, o que deve ver, as suas ações, a sua forma de se conduzir neste mundo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se ele é um cristão, ele vai evitar esses lugares. Às vezes no ambiente de trabalho é até difícil, mas ele sabe o que falar, o que dizer, ele sabe entrar e sair, ele discerne tudo, mas ele mesmo não é discernido. Ele precisa saber entrar e sair e não se igualar. Se aquele ambiente não faz bem para ele, ele então faz o quê? Como quem diz, uma saída francesa. Por quê? Porque o nosso compromisso não é com o mundo, o nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. Então, se aquele ambiente não está legal, eu saio dele. Pois deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios 4, 25. Então, a vida do cristão é pautado na verdade. A palavra verdade vem também de sinceridade. O que é sinceridade? Sincera. Uma pessoa tem que ser sincera. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que sabe falar. E o que deve ser falado? E a verdade no ponto certo, no momento certo. Às vezes a gente pode estar com a verdade, mas se for no momento errado, no ponto errado, a gente traz até prejuízo. Mas nós precisamos ser o quê? Verdadeiros. Paulo ensina. E lá em Colossenses 3, versos 5 ao 10, diz: mortificai vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus. Deixai fora, olha aqui, deixai fora a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. É claro, o cristão já deixou de falar palavrão há muito tempo, não é mesmo? O cristão, ele já se despojou destas coisas. É verdade que às vezes alguém é tiçado a falar, não é mesmo? Está em um trânsito, tem alguém enchendo a paciência, mas a pessoa precisa ter o discernimento do que ele é. Se ele é um cristão, o que ele precisa fazer? Ter vida cristã o quê? Adequada. Ser cristão é aquele que procura dar bom testemunho, não só pessoal, mas digital. O que é um testemunho pessoal? É aqui. Estou aqui com o Everton, estou aqui
É onde eu entro, eu saio, onde eu estou, no trabalho, na escola, na faculdade, na família. Eu tenho esta obrigação de um testemunho pessoal. E o mundo digital, mesma coisa. No mundo digital eu preciso saber o que eu falo, o que eu posto. Eu preciso dar sentido a esse testemunho. Até porque, mesmo que eu tenha liberdade de falar algo, até mesmo expor algo, pode ser que eu prejudique aquele que está no início da fé. Às vezes quem está no início da fé tem eu, tem você, tem outros como referência, e ela precisa se alicerçar, e ela vai procurar pessoas que possam ajudá-la nesse compromisso de alicerçamento na palavra. Então o testemunho digital é muito importante, a forma como a gente se posiciona, as fotos que a gente tira. Às vezes você pode estar num ambiente muito tranquilo, adequado, uma viagem, uma praia, mas são fotos, coisas tuas, minhas. Para o público é importante que você se mostre o quê? Sempre com testemunho o quê? Adequado. Por mais que você tenha algumas liberdades, mas você tem que lembrar que tem pessoas novas iniciando na fé, que de repente ficará confuso com certas liberdades que a gente tem. Por isso que tudo o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Isto é ser cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Portai-vos de modo, olha só, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Cristo. A gente procura viver uma vida assim, poxa vida, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu pertenço ao cristianismo, eu sou membro do corpo de Cristo, então eu vou me esforçar para que esse testemunho glorifique a Cristo e não coloque em descrédito a morte de Cristo e a própria igreja, podemos dizer. Então ser cristão é uma vida adequada, uma vida tranquila. E gente, o cristianismo é um cristianismo do fardo leve, do jugo suave. Ou eu estou falando errado? Quem falou isso foi Jesus. O meu fardo qual que é? Pesado ou leve? E o meu jugo? Duro ou suave? Então o cristianismo é algo bacana, é algo de leveza, de suavidade, de ver a vida no propósito de Deus e viver esta vida adequadamente. Uma vida que me traz contentamento, alegria, mesmo que me falte tanta coisa, mas eu não vou me irritar com estas coisas. Eu vou viver uma vida de acordo com o que o cristianismo promove. Ser cristão é o que procura manter os trabalhos do reino na sua igreja local. Então eu pertenço a uma igreja, então eu oferto ali, eu dizimo ali, eu pago o voto, eu quero ajudar na manutenção, eu quero ajudar na orquestra, eu quero ajudar ali, eu quero ajudar lá. Por quê? Porque eu escolhi aquele lugar para servir a Deus. Aquele lugar eu não visito, aquele lugar eu cuido. Porque lugar que a gente visita, a gente bagunça, a gente suja e vai embora. Mas o lugar que eu cuido para mim mesmo. Então quando eu falo eu cuido, eu invisto ali. Eu quero participar do projeto para ver as crianças aprendendo a palavra, os jovens amadurecendo na fé, os idosos tendo lugar de força, de consolo, está entendendo? De ver os jovens com os ministérios. Então eu cuido. Como é que eu cuido? Eu cuido me doando. Você sabia que os judeus, eles não somente ofertam e dizimam, tem uma palavra no hebraico que chama dakar. Dakar significa doar algo mais. É costume no judaísmo, um médico que é judeu, ele doa horas da profissão que ele tem. Ele abre o consultório dele e atende o povo em uma carga horária gratuitamente. Um professor doa horas de ensino, um professor de línguas, uma pessoa da área técnica, eles doam horas da habilitação deles, porque eles sabem que a dádiva que Deus deu para eles não corresponde somente ao dinheiro, porque, gente, é muito fácil para quem tem dinheiro dar o dinheiro.
difícil é a pessoa dar o tempo dele. E Deus, Ele olha para nós e fala: olha, a tua oferta, o teu dízimo, o teu voto é importante, mas eu quero ver você doar algo mais. Esse algo mais, gente, sabe o que é? É o teu tempo. Por isso que o judeu, ele doa tempo. Se você pegar uns médicos, profissionais, liberais, tal, tem gentes milionárias. É fácil pôr o dinheiro lá e cair fora. Mas eles têm a compreensão que o dinheiro deles que eles doam, dizimam, não é suficiente. Eles precisam doar tempo. E o maior sacrifício que eles entendem, além do dinheiro, é o tempo. Então eles doam tempo. Qual que é o tempo? Olha, eu quero fazer uma doação para o reino de Deus. Não é o dinheiro. O que eu posso dar de tempo, de qualidade para o reino? Daí você pode doar aquilo que você sabe fazer, a tua inteligência. Vamos pegar aqui os economistas aqui da igreja, quem sabe dar uma palestra de orçamento doméstico. Quem sabe quem dá aula de inglês, ensinar umas horas aí, dar aula de inglês para as crianças. Doar o tempo. Gente, hoje, se tem uma coisa que a gente não quer dar, eu não vou falar que a gente não quer dar, que a gente fala que a gente não tem, é tempo. Se eu perguntar quantos tem tempo no meio de semana e no final de semana, ninguém tem tempo. Daí Deus, Ele olha lá de cima e fala: olha, a tua oferta, teu dízimo está bacana, mas eu quero mais, porque você está dando até o que está sobrando. Eu quero doação do seu tempo, do teu coração. Daí tem um monte de judeu procurando o que fazer para doar tempo. E às vezes a gente acha que estar no culto à noite é pesado. Gente, já é uma obrigação. Tempo é outra coisa que a gente precisa doar. Tempo. E os espíritas fazem muito bem. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus dízimos, seus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe deu dízimo. Está aqui o dízimo na época da lei. Está aqui, ó, Paulo falando: aquele que semeia pouco, pouco recolhe, mas aquele que semeia muito, muito ganha. Isso é importante para manter o projeto. Mas se eu posso doar tempo, acrescente isso. Acrescente isso além do dinheiro. Doe tempo. Chega lá no Odac e fala: Odac, eu posso servir em alguma coisa? Chega aí para o Vando lá: Vando, eu posso ajudar em alguma coisa? Eu entendo um pouco de... Embora que o Vando é meio ciumento lá com as coisas dele, mas... eu posso ajudar em alguma coisa? Ou irmã das crianças, ou dos jovens, eu posso doar. Eu quero praticar o Dakar. O que é Dakar? Dakar é você doar além. Que Deus, Ele fala: bacana, tem dinheiro aí, mas eu quero você. E o nosso tempo a gente não... Eu até, às vezes, dependendo do lugar, eu vou pegar o metrô ali, eu vejo que um monte de gente correndo para pegar o metrô, e depois, na hora que está voltando, é um atropelo danado. Daí o pessoal corre para pegar o ônibus, daí chega em casa, sabe o que eles fazem? Chega em casa e assistir televisão. Todo mundo correndo, parece que é uma corrida sem um objetivo nobre. Tempo é algo espetacular, e Deus, Ele olha o tempo. Quando Abel escolheu lá o novilho para doar a Deus, né, para levar para o sacrifício, Deus, não é que Ele se agradou do novilho, Deus se agradou do tempo que Abel teve para procurar o novilho, escolher o novilho, ver se não tinha nenhuma mancha, nenhuma quebradura, se era perfeito. Ele separou, ele cuidou, ele nutriu e depois ele entregou no altar. Deus não olhou o sacrifício do altar por si mesmo, assim. Deus olhou o tempo.
Daí foi um sacrifício perfeito. O tempo. E a gente precisa valorizar isto. Ser cristão é o que procura estar alinhado com as doutrinas da igreja. Paulo fala para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrinas são os fundamentos atemporais que a gente não pode perder de vista sobre a Bíblia, sobre Deus, Cristo, o Espírito Santo, sobre a questão criacionista, a nossa vida após morte, a questão do pecado e a necessidade de salvação, vida de oração, vida de entendimento, procurar a palavra, de reconhecimento, do examinar a si mesmo. Quando a gente peca contra a gente mesmo, a gente chega diante de Deus e fala: Deus, eu errei em pensamento, pequei em pensamento. Quando a gente peca contra o próximo, Darlan, me perdoa, eu errei. Quando a gente peca contra o público, que o nosso erro é público, ao público a gente tem que se retratar. Errou consigo, é você e Deus. Errou com o próximo, se retrate com o próximo. Se o problema que eu dei atingiu o público, a estas pessoas eu tenho que me ajustar. Esse é o princípio de coerência ética e de estar alinhado com a palavra de Deus. Cristão é o que procura estar alinhado com o entendimento da igreja sobre costumes. A igreja, por mais que a gente defenda as doutrinas da fé, a gente tem práticas de entendimento. Uma prática de entendimento. Irmãos, vamos, na questão de uso e costumes, vamos viver, a irmandade, vamos vestir uma roupa bacana, que caiba para o crente. Os homens, as mulheres, procurem um linguajar, uma forma de ser que seja adequado, para que as pessoas olhem para você e vejam que ali tem alguém moderado. Quando a gente fala de costume, costume não é doutrina, costume é algo que vem e passa. Mas mesmo dentro do costume, eu preciso me saber entrar assim. Imagina o João Vieira de short, cheio de tatuagem, andando por aí: Pai do Senhor, irmão. Aqueles que são, por mais que eu tivesse toda essa liberdade, aqueles que estão iniciando a fé, falam: pastor, eu vou estar incentivando eles. Eu vou estar dando um norte para eles, para ter uma condução de vida talvez próxima da minha, e eu poderei estar trazendo desagravo dentro daquelas famílias, porque eu acho que isso é livre, mas dentro daquela família tem princípio, e eu, como um líder espiritual, eu posso estar até quebrando um princípio ético dentro de uma família, porque os filhos vão falar para o pai: pai, mas o pastor lá faz. Daí os pais falam: mas aqui quem manda, sabe como é que é, né? Então, fala como é que é o princípio. Então, os líderes, eles precisam ter coerência com aquilo que os pais, a igreja toda, esperam de uma liderança cristã. A gente vê alguns líderes aí no estádio, misericórdia, os caras são pastores, estão no meio de torcidas organizadas. Eles só estão incentivando os jovens a fazerem o mesmo. A liberdade que eles têm não pode ser. Estou falando de líderes, né? Então, mesmo no campo da ética, no campo dos costumes, a gente precisa sempre prezar que a gente está inserido no corpo de Cristo e a gente não quer ser pedra de tropeço para aqueles que estão começando na fé. Então, gente, quanto à origem aqui, a doutrina é divina, o costume é humano, é só adequar. Quanto ao alcance, a doutrina é geral, o costume é local. Quanto ao tempo, a doutrina não muda, não se perde no tempo. O costume é temporário. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem o quê? Porque às vezes aquela fala fora de ponto do que eu acho que é certo, que é errado, eu posso estar deteriorando o campo da ética do outro. Então nem tudo que eu acho que me convém fazer, por mais que eu tenha direito de fazer, mas não é lícito, porque eu posso trazer confusão na cabeça daqueles que ainda não são maduros na fé. Por isso que Paulo fala: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma a carne. Por quê? Porque Paulo quer que aquele que é mais fraco não se perca. Mas tem gente que fala: eu como carne e não estou nem aí. Não, a gente como família cristã, a gente quer que todos cheguem juntos. Então é a questão da tolerância, a questão da moderação, da fala, do posicionamento. Isto é ser cristão, né?
Ser cristão é o que procura um crescimento da igreja. Eu me importo com a igreja. Não é só crescimento em quantidade, porque não adianta ter 10 mil pessoas aqui e ninguém crescendo em qualidade, ninguém sabendo nem quem foi Abraão. Você vai em alguns lugares aí, pergunta para o povo, fala aí o nome dos 12 apóstolos. O cara sabe a escalação do time e o banco de reserva, e não sabe o nome dos 12 apóstolos. Então, nas questões de conhecimento, a gente precisa estar um pouco mais além no mundo espiritual do que no mundo secular. Eu prezo o crescimento da igreja, é claro, e também qualidade, né? Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente dará essa coroa para mim, mas a todos quantos amarem o quê? A vinda do Senhor. A gente não pode perder de vista que Cristo virá buscar a igreja. Parece loucura, não é? Mas está na Bíblia, ele disse. Então Paulo diz o seguinte, olha, a minha coroa está certa, já combati o combate, e ele dará essa coroa para todos que amam a vinda dele. Então a gente nesta vida tem que trabalhar, buscar, ter o pão, se aperfeiçoar no conhecimento, mas não perca de vista a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui, nós cantamos sobre a vinda tal, mas tem que ser verdade, né? E para encerrar, cristão é o que promove a paz na igreja local. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou a paz como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmão, ser cristão é a maior dádiva desta vida, e por isso, Cristo veio. Seja bem-vindo ao cristianismo. Glorifique a Deus, aplaude o Senhor. Ficamos em pé, irmãos.